recuperação judicial do Náutico passou pelo seu capítulo mais importante, que é a Assembleia com os credores, que é o martelo batido para aprovação da proposta do Náutico. E esse martelo foi batido, tá? A gente até viu alguns vídeos, uma certa tensão entre advogados, mas no final das contas, a missão do Náutico foi cumprida, conseguindo, Cássio, um deságio que chega a 90%, justamente, tá, nas causas, nas dívidas do maior peso nos cofres do clube, nas dívidas acima de R$ 400 mil. A gente já acompanhou esse ano, na verdade no finalzinho do ano passado, a aprovação da proposta do Sport na sua Assembleia Geral, em que o Sport conseguiu 80%, tá, de deságio. A diferença é que o Sport conseguiu 80% de deságio em todas as suas dívidas, não importa o valor. O Náutico ele fracionou esse deságio, mas repito, me chamou a atenção porque no degrau principal, pelo menos na minha visão, você pode dizer se eu estou certo ou errado, tá? No degrau onde as dívidas realmente pesam mais, o Náutico conseguiu uma redução mais do que significativa de 90%, Cássio. Fred, mais uma vez a gente aqui falando de recuperação judicial, é uma realidade recente aqui do futebol pernambucano. A recuperação judicial que passou a ser um mecanismo utilizado pelos clubes brasileiros para reduzir suas dívidas, para pavimentar um caminho para as SAFs. E aqui os três passando por esse processo. E é muito curioso, né, que o primeiro foi o Santa Cruz, 22 de setembro de 22, é o único que ainda não realizou a Assembleia, embora venha fazendo negociações extrajudiciais, já tem mais de 50, logo da primeira rodada. Depois foi o Náutico, 13 de fevereiro de 23, e depois o Sport em 20 de março de 2023. 13 de fevereiro de 23, hoje é 18 de dezembro de 2025. 1.039 dias para você fazer o pedido da recuperação judicial até, como o Fred falou muito bem, o ponto mais importante que é a aprovação. Mas não é o último estágio não, tá? Depois tem a homologação, tem pagamento, mas Sim, enfim. sim. Mas para tudo acontecer, tinha que ter esse estágio que é o mais difícil de ter a aprovação dos credores, ou seja, o credor concordar que a dívida dele vai... Que o crédito que ele tem junto ao clube vai ser reduzido drasticamente, inclusive. E nesse processo, o Náutico passou, foi muito arrastado. Detalhe, é muito arrastado. Do Sport foi arrastado, do Santa está sendo arrastado. Mas o do Náutico finalmente andou num estágio muito importante, numa reunião de mais de 3 horas. Aí essas imagens que a gente olha na tela são da sala do Conselho Deliberativo do Náutico, com parte dos credores que teve com a Assembleia Geral de Credores, a AGC. Ela tem uma votação, Fred, que você precisa de mais de 50% dos votos para aprovar o plano, né? O plano é apresentado pelo clube, tá? O plano de pagamento que o clube vai dar um deságio, que é uma redução de 90%, que é o máximo que você pode ter. Para os pequenos os credores com dívidas menores, eu vou pagar desse jeito, com os médios desse jeito, com microempresas daquele jeito. E o Náutico já tinha apresentado esses planos. Finalmente, depois de vários ajustes, por exemplo, Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos estão dentro da RJ Sim, do sim, Náutico. Eles sim, são, sim. não pelo trabalho atual, mas pela passagem anterior, ou seja, e eram contra, e tinha até no primeiro momento. É, podem ter feito um acordo paralelo e não termos exatamente Não, o não, conhecimento, isso mas eram contra, por eram isso que eu falei, no contra. primeiro momento que eu tô falando Sim, assim, sim. mas agora, aí veio isso, não tô nem me referindo a essa votação de hoje, eu tô dizendo, num outro momento. E quando chegou agora, Inclusive até repercutiu semana passada a notícia de que eles fizeram uma proposta à parte, né? isso, mas tem que entrar na Sim, votação. tem que entrar. Veja só, O o que é o a Náutico parte? não precisa aceitar a proposta deles, não. A partir de agora, o que está aqui é a única coisa que o Náutico tem que cumprir. O a parte são justamente as negociações extrajudiciais que o Santa começou. Geralmente você faz com os menores para conseguir os votos da Assembleia, né? Fred, nessa participação, o Náutico teve 60, quando a gente olha na TEF, 69% de aprovação. Ela não foi retumbante, mas não precisa ser, tá entendendo? Ou seja, ela foi mais do que suficiente para que o Náutico consiga dar um passo adiante nessa recuperação judicial que a gente vai trazer de valores agora. Ela deve fazer uma mudança, uma redução substancial na dívida do Náutico. O segundo último demonstrativo contábil do Náutico, o passivo, e aí a RJ é uma parte do passivo.
O passivo são todas as obrigações que o Náutico, todas as dívidas que o Náutico tem e todas as obrigações contratuais que o Náutico tem. Estava em 256 milhões e 700 mil reais. Esse é o passivo total do Náutico. O Náutico deve isso, ponto. A RJ ela não conta as dívidas fiscais. Sim. Um governo federal, um governo estadual, ou seja, ela já isso é um outro cenário que o clube pode fazer, pode renegociar com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, você refinancia as suas dívidas tributárias. As dívidas tributárias, o Náutico vai por outro caminho. Nesse caminho, você coloca as dívidas trabalhistas, que para o Náutico isso significa 123 milhões de reais em dívidas trabalhistas. As dívidas quirografárias, isso não é muito curioso, e é mais ou menos dívidas que não são tão bem documentadas. O cara realizou um serviço para o clube, mas não estava documentado. Todo mundo sabe que o cara faz o serviço e ela entra. E a outra dívidas com micro e pequenas empresas, que acaba sendo dívidas... A gente está vendo, Cássio, agora na tela, justamente em destaque, tá? Trechos da matéria do Globo Esporte e um trechinho do seu blog, que depois a gente chega nele. E essas micro e pequenas empresas que oferecem serviço de segurança, serviço de entrega de produtos, enfim. Um clube do tamanho do Náutico, do Santos, do Sport, tem muito disso aí. E a divisão, como eu disse, 123 milhões e 300 mil reais para os trabalhistas, 27 milhões e 300 mil reais para quirografárias, o que é muito curioso, veja, ter tanta dívida assim que você não tem nem tanto conhecimento assim, e com as micro e pequenas empresas, 2 milhões e 200 mil reais. Essa me surpreendeu por ser tão pouco, inclusive. Ao todo, de forma exata, o Náutico, na RJ do Náutico tinha 152 milhões 863 mil e 868 reais. Que corresponde a 59% do passivo, ou seja, tem 41 ali, 41% para resolver. Nesse acordo, como o Fred falou, tem os cenários. Eu vou colocar do trabalhista, focar no trabalhista, que é o principal. É o principal. Créditos. O crédito, no caso, é o crédito. É o credor. A dívida. Pro Náutico não é crédito é pro cara, dívida, né? A dívida. De até 15 salários mínimos, o Náutico vai pagar de forma integral. E isso fez parte do acordo. Isso não é uma regra. E é por isso que por isso que o Náutico consegue aprovar. Porque quantos desses credores, eu até esqueci de falar o número, foram 781. Isso é o número de pessoas físicas e que estavam como credoras do Náutico. Quantas dessas tinham dívidas pequenas? A gente viu a do Sport da outra vez, tinha dívida de 20 reais, pô. Meu irmão, o cara meteu 20 reais com 80%. Não, ele recebeu integral. Sim, porque é o pequenininho, que né? Justamente, aí vira um voto. Sim. Mas tipo, pelo amor de Deus. Aí eu disse, meu irmão... O Sport, por esse voto aí, o Sport disse, meu irmão, quanto é a dívida? 20. Não. Toma os 80 e vota a favor, pelo amor de Deus. É melhor exatamente. É melhor não pagar uma dívida desse tamanho. Aí, crédito e essas de até 15 salários mínimos sem deságio. O salário mínimo, curiosamente, ele subiu semana passada. O governo federal anunciou, foi de R$ 1.518 para R$ 1.621. Então, já considerando o novo salário mínimo, isso significa que até 15 salários mínimos que não vão ter deságio são pessoas que têm até R$ 24.315 para receber. Isso o Náutico vai pagar 100%. Tá. De 15 a 150, aí os deságios já sobem para 65%. E acima de 400 mil, 90%. O Sport conseguiu, mas o Sport não colocou 400 mil, ele colocou um número mais... pelo menos eu não lembro de ter sido tão preciso, tipo um valor 400 mil, era mais nesse do número de salários mínimos. E o do Sport era 80%. Sim. Então o Náutico ele conseguiu nessa parte maior... Porque, 10% a mais do que o Sport. Detalhe, conseguiu o máximo que pode conseguir, tá? Sim. Porque mais que isso é zero, né? 99%. Exatamente. 80% é um acordo excepcional. Sim. Mas o Náutico me surpreendeu. Detalhe, esse 90% é como se fosse aquele tipo de negociação. O cara, você pede 90 para fechar em 80 e 70. O Náutico conseguiu fechar em 90. Cássio, veja só. Eu achei o desenho final do Náutico melhor do que o do Sport. O Sport foi 80% para todas as dívidas. Só que essas dívidas de até 150 salários mínimos são muito mais pagáveis, pô. São muito mais pagáveis. Então, 80% aqui não faz tanta diferença. O Náutico chegar em 90% aqui, pô, isso faz uma boa diferença, tá? Você deve 10 milhões a um jogador, tá? Um ex-jogador. Você, no caso do Sport, essa dívida passou para 2 milhões, no caso do Náutico passou para 1 milhão. Mas aí você vai pelas nuances. Não estou dizendo exatamente que foi por esse motivo, não, mas
Eu fui até abrir rapidamente. O Náutico tinha mais credores, ou seja, pensa na história da votação da Assembleia. Certo. 781. A do Sport, que a RJ do Sport era de 114 milhões, era menor, mas com 637 credores. Mas com a diferença. As dívidas trabalhistas do Sport foram 51 milhões com 282. E as quirografárias, 45. Que é, detalhe, quirografária é a classe que recebe depois. Justamente porque, questão de comprovação, a trabalhista do Náutico, Fred, ela domina o cenário. Então, esse 65%, na hora que fosse aplicar o Sport, só olhando caso a caso para ver, eu acho que o do Náutico foi melhor. E o do Sport com 80%, sobretudo na parte maior. Sim. Mas, por exemplo, aí você vai para a parte maior. Tem 18 milhões de Richel. Era melhor Sim. pagar 90% do que 80%. Claro, Então, mas assim, o X da questão aí, Cássio, pelo que você explica, é o seguinte: talvez o Náutico tenha tido uma facilidade maior em agradando a base, porque vai pagar uma parte mais considerável para a base, agradando a base, consegue vencer a votação geral. E isso causa, inclusive, a revolta que a gente viu no trecho ali do advogado bem revoltado com a. Aí o Náutico, o Sport devendo menos no geral, na RJ, mas micro e pequenas empresas foi 16 milhões, o Náutico foi 2 milhões. Repito, as dívidas trabalhistas do Náutico representaram 123 de 158. No Sport, as trabalhistas representaram 51 de 114. Então, acho que tem essa diferença para essa negociação e, no fim das contas, com os créditos menores, até 15 salários mínimos, o Náutico conseguiu, no que é possível falar, né? A gente não tem um limite, vendo dessa forma, com as informações e do que é possível ter acesso, um ótimo negócio. E seguindo ainda sobre esse ponto, o Náutico vai pagar essa dívida agora. Ela vai primeiro, antes de pagar, tem um próximo estágio, Fred, que é a homologação, certo? A Assembleia Geral de Credores do Esporte, ela foi, curiosamente, em 18 de dezembro de 24. Um ano. Hoje é 18 de dezembro de 25, a do Esporte foi um ano. Por que eu estou falando a do Esporte? Primeiro, porque foi aprovada e para ver o tempo de que depois para ser homologada. O Náutico acabou de ser aprovada. A do Esporte só foi ser homologada em 28 de outubro de 2024. Quase 11 meses, Fred. Já estava chegando em novembro já. Então, o próximo passo do Náutico agora, e é quando, detalhe, só depois que o Sport começou a pagar, fazer os primeiros pagamentos. O Náutico, dentro dessa lógica, deve ter de 10 a 11 meses para essa mesma situação. Para homologar, porque a busca agora, primeiro, conseguir a parte mais importante, a aprovação. Agora você leva o acordo para a Justiça, e no caso da Justiça está na 21ª Vara da Capital, onde está inscrito. Detalhe, você consegue acessar. No meu blog eu coloquei o hiperlink, e é logo a primeira frase, no primeiro parágrafo, está amarelo, se você clicar lá, cassohipo.com.br, olhar esse post do Náutico, que é a aprovação do Náutico. Se você clicar nesse hiperlink, no primeiro parágrafo do post, ele leva para o site da Líderes em Recuperação Judicial em Falência, a LRF, que ficou responsável pela RJ do Náutico, e lá tem todos os documentos, inclusive todas as dívidas, que a gente vai falar já, o top 10. Todas as dívidas, todo o andamento. E para que tenha um novo documento nesse link, que seria justamente a homologação, o Náutico agora deve ter, considerando o tempo que o rival fez, de 10 a 11 meses. Ou seja, lá para o final, segundo semestre de 2026, o Náutico deve começar a pagar, ou seja, possivelmente os credores, estava ali em cima, os menores credores. Esse dinheiro, agora, um ponto importante. O Náutico, nesse acordo, o que pode ter facilitado também para essa negociação. Claro, teve 3 horas, teve bate-boca no vídeo, a galera ameaça, tem tudinho. Mas, por uma parte talvez tenha ficado confiante por um seguinte aspecto. Você aprova a RJ, beleza, e na hora de pagar, os caras estão meio quebrados, não sei o quê e tal, é dinheiro da Liga que vai pagar, é dinheiro de sócio. O Náutico tem 20 milhões de reais para receber da Arena. Do consórcio da Arena Pernambuco, porque em 2016, a Arena Pernambuco ela foi inaugurada em junho de 2013 e foi construída para a Copa do Mundo. E quando ela foi inaugurada com o consórcio Arena Pernambuco Participações, né? Que era uma parceria público-privada do governo com a Odebrecht, né? Que a Odebrecht que liderava o consórcio de operação do estádio. Em 2016, o governo rescindiu com o consórcio. E o que é que o consórcio fez? Reincidiu com o Náutico. Isso. Aí o Náutico, olha, eu não tenho nada a ver,
com essa tua bronca com o governo. A rescisão não é automática não. Você pode continuar operando o seu governo. Mas a Odebrecht rescindiu. E o Náutico foi para a justiça, ganhou essa causa. E essa causa está em causa-ganho de 20 milhões. E o Náutico está na expectativa. Se eu não me engano, já está em depósito judicial esse dinheiro, tá? Já está bem avançado. Então, o Náutico. E esse dinheiro, boa parte desse dinheiro está pelo plano de pagamento da recuperação judicial, de forma oficial. Esse dinheiro vai ser utilizado para isso aqui. Perfeito. Então, pô. Ótima proteção do Náutico. Inclusive para o convencimento de pagar o Sobretudo dos menores. Sobretudo dos menores, que foram no fim das contas, a base da aprovação de 69%. Agora, Cássio, fala. Qual é a dívida mesmo do Náutico trabalhista? 123 milhões e 300 mil reais. Tá. 123 milhões. Não, isso é juntando tudo sem deságio. Exatamente. Ou seja, talvez os 20 milhões paguem essa conta, tá, Cássio? Talvez os 20 milhões paguem essa conta. Agora, é sempre bom a gente lembrar... do Sport 114, se eu não me engano, caiu para 21 milhões tudo, né? Exatamente. É sempre bom a gente lembrar algo que é fundamental aqui, tá? É muito bom deixar isso claro. Quando acontecem esses acordos, muitas vezes os clubes fazem alguns acertos por fora, tá? Para garantir o voto. É normal isso acontecer. Você vai ali, muitas vezes nos credores menores, aquele exemplo que a gente brincou do cara de 20 reais que Cássio falou do Sport. Porque é um exemplo real. Porque esse cara tem um voto. O voto dele vale igual ao de quem tem outras dívidas maiores do que a dele, tá? Você vai nesse cara e diz assim, ó, esses teus 20 aqui, eu vou dar 200. Claro que eu estou dando no hipérbole de uma dívida de 20, mas vamos tratar uma dívida de 100 mil, certo? Que é uma dívida pagável. O cara faz o seguinte, ó, faz o seguinte, eu vou te pagar 80 mil aqui. Para tu vai ser só 20% de deságio. Mas volta aqui comigo, cara, tá boa. Aí tu chega para um cara que tem uma dívida de 300 mil e faz assim, ó, 150? Não, no fim das contas, você vai fazendo acordos por deságio para reduzir as maiores. Embora as maiores do Náutico não são as maiores do Trinidad. Por exemplo, no Santa Cruz tem 2 de 8 milhões. A do Sport tem a Richelli com 18 milhões. A do Náutico, a maior, não chega a 5 milhões. Repito, a maior dívida do Náutico não chega a 5 milhões e o Náutico tem mais credores que os outros. Porque é muito credor aqui. Exatamente. A base é muito... E aqui dá para falar do top 10? Vamos trocar. Eu vou para outra tela, porque aí, João... Eu tô evitando um pouco, para quem tá vendo, eu tô mexendo muito na tela, porque como ela tá dando uma claridade muito grande, só quando o João coloca ela em maior destaque, eu tô trazendo para que o estúdio fique harmônico. Vamos lá. De baixo para cima, das 10... O cara tá lendo aqui, não tem surpresa nenhuma, mas para quem não tá lendo, tá só ouvindo, tem gente que escuta a gente. Reza a lenda que nossos editores colocam os programas no Spotify. Faz tempo, né? Tomara que esteja... Se você estiver ouvindo no Spotify, um abraço. Agradeço a Márcio Souza. A gente pediu bastante para a turma colocar. Tomara que você esteja ouvindo no Spotify. Vamos lá. Essas listas dos maiores credores, essa lista, é quando o torcedor pega abuso, né? Puxa pela memória... Normalmente, algumas das suas piores memórias. Não são memórias afetivas. Né? Exatamente. 10º lugar, Marco Antônio, ex-jogador. Não é o atual. É o Marco Antônio clássico, né? É o Marco Antônio clássico. Não é o que bateu jogava de falta, jogava era ótimo jogador. Bom jogador. Não é o que acabou de sair. Bom jogador. No final Esse aí, ok, merece. 2 milhões. Todo mundo merece, na verdade. Todo mundo. Ninguém recebeu para estar aqui, né? 2 milhões e. Arredondando o número, 2 milhões e 39 mil reais. Vai ganhar 200 mil. Esse detalhe, a gente fez. É o mais fácil. Tira um. Corta, ele vai ganhar 200 mil reais. Eduardo. Acho que possivelmente eu botei jogador, mas acredito que seja o goleiro. Mas eu não vou chutar que seja o goleiro, não, porque também teve Eduardo Heré, teve tantos Eduardo Náutico. 2 milhões e 93 mil reais. Duzentinho. Quase 210. Em 8º, Wagner, zagueiro, lembra dele? Sim, demais. Bom jogador também. Quebrou já Dilson. Se foi o mesmo. 2 milhões. Foi o mesmo, tem dois aí. 2 milhões e 114 mil reais. BID Song Pro. 211. Vai dar um carro. Vai 211. Dar um carro. 7º lugar, Ricardo Berna, goleiro. Mesmo carro. 2 milhões e 161 mil reais. Maranhão, ex-jogador. 2 milhões e meio. Já dá para chegar no Volvo elétrico. Já dá para entrar no apartamento grande aí. 5º lugar, detalhe, das 10 maiores dívidas do Náutico, 9 são trabalhistas e uma... 5º lugar é quirografária, que é com o Corinthians. Ou seja, o Náutico deve o Corinthians 2 milhões e 800 mil, mas o Corinthians não tem, tava faltando, deve ter mostrado tudo, ó. Você me devia, mas aí o Náutico, tá, cadê a nota? Aí por isso virou quirografária. Enfim, 2 milhões e 823 mil reais.
Quarto lugar, Rony. Aquele. Sim. Seleção brasileira, Palmeiras, Atlético Porra, Mineiro. Rony, pelo amor de Deus, porra. 2 milhões e 849 mil reais. Vai ganhar 280 mil. O Rony ganha 1 milhão por mês pro Atlético. Mas vai ganhar. É. Dá presente pra todo mundo no Natal. É, Terceiro no lugar, Natal do ano que vem, né? Auremi. Tá lá, dentro do Náutico. É, Põe na conta, Auremi. 3 milhões e meio. 350. 350. Põe na conta. Agora, Auremi. Esse aí vai fatiar. Não, é que tá. Não pode, né? Não, até pode pagar. Mas a Auremi pode dizer o seguinte: esse dinheiro é o dinheiro mais certo da Auremi. De todos, assim, porque a partir de aqui, a partir de agora, vira um problema qualquer. Sim. Veja, sabe o torcedor do Náutico, a gente tratou a RJ do esporte do mesmo jeito, tá? Se você tiver, os caras estão rindo de dívida, não sei o quê. Pô, Tu mais sabe. inclusive, vai lá na RJ do esporte pra você ver que a parada é pior. Mas RJ é o seguinte, é um mecanismo do futebol, mas no futebol, em empresas, quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela tá a isso aqui de falir. Sim. E detalhe, geralmente vai à falência depois. Sim, Isso aqui é os caras meio empurrando com a barriga. No futebol é um mecanismo aqui, inclusive uma mãe. Uma mãe muito mãe. Uma mãe, assim. Então, se fosse uma empresa, era... Outra que é uma mãe é a empresa aérea. Mas é porque, para não parar o país, companhia aérea, não sei o que, entrou em recuperação judicial. E fica lá, meu irmão, e continua voando. Enfim, voltando para a RJ do Náutico. Segundo lugar, Martinez. 3 milhões e 777 mil reais. Agora, o primeiro lugar me incomoda. Como todos os primeiros lugares incomodam. Martinez incomoda também, porra. Pô, Jean Holtz é a maior dívida da história do... assim... Hã? Não, é isso. Veja, a maior do Santa não é grafite. Sim, eu sei. É Neto. Que depois parou de jogar bola e o Santa foi deixando a revelia, é 8 milhões. A do Sport Richelli. é Richelli, 18 milhões. Mas na verdade a dívida de Richelli com o Sport é 30. Porque ainda deve 6 para os agentes e deve 6 para outra empresa. Richelli foi uma manobra, um erro de Arnaldo Barros histórico. Os agentes e a empresa que tá juntando tudo é 30 milhões. Pelo amor de Deus. E aí nesse universo, o Náutico tendo um RJ de 158. A maior dívida, eu quero pensar, a maior dívida do Náutico. Ô Cássio. Não, a maior dívida do Náutico como as dos outros clubes também, é fiscal. Sim, mas, dentro da RJ. Mas dentro da RJ é Jean Holt, 4 milhões 798 mil reais. Fred, 480 mil. Qual é o BI de cara leva que tu que entende? 480 mil. Eu não entendo tanto não, Cássio, mas... Tanto que a gente chegou no valor que eu não entendo, né, João? Tu compra aquele mais baixo. Na verdade, dos que eu falei... Já tá mais caro. O que chegou lá em casa foi abaixo, mas... Não o meu, né? Que eu tô mais cansado. Tá eu tô combustível ainda. Tá, Eu tô ainda na gasolina. Fóssil, né? Fóssil. Tô ajudando o Bahia City ajudando o Bahia a ser gigante, tá? Tô ajudando o Bahia City a ser gigante. Precisa de combustível. Agora, Cássio, vê. Você falou um ponto, e eu concordo com o ponto que você trouxe. Nessa diferença do perfil, né, que a gente acompanhou. A RJ do Sport é muito diferente da do Náutico. Porque a do Náutico, você vê, a dívida é maior do que a do Sport. A dívida trabalhista do Náutico é maior do que a do Sport. Consideravelmente maior. 40 maior. milhões a mais. Mas os valores dos 10 maiores credores são muito menores. Ou seja, a do Sport é mais concentrada e a do Náutico é muito mais pulverizada. Tá? Por isso, você ressalta que os 65% para a maioria pesa também. O caso Richelli no Sport, Richelli e os agentes, Sim. é um quarto da RJ do Sport. 30 de 114. Assim, não há comparação. Assim, o Náutico tem 150 credores a mais. A do Santa, ela tá meio difícil de dizer nesse momento, porque o caso tá andando, mas os últimos, ou seja, em algum momento, por exemplo, o Náutico terminou com 780 credores. Eu tinha feito uma publicação ainda em novembro e estava rodando, e na ocasião o Náutico estava com... deixa eu ver aqui, quantidade de credores que o Náutico tinha. O Náutico já estava com 675. Ou seja, porque vai aumentando, chegando. Né? Vai chegando. O Sport aqui já estava fechado, por isso que o número foi redondinho. Na última atualização do Santa, a do Santa estava em 197 milhões de reais. Maior do que a do Sport e do Náutico. Por exemplo, nessa última atualização, a do Náutico estava 132 milhões. Sim. Aí foi bater, no fim das contas, terminou em 158 e com 100 credores a mais. E o último dado que eu encontrei do Santa estava em 197 milhões e com 752 credores. Ou seja, e detalhe, juntando os três, era
43 milhões, mas na verdade é 460, porque ainda tem os 20 do Náutico que apareceram depois. Ô, Cássio, deixa eu fazer uma pergunta. Só tá? da RJ. Pra gente ir terminando aqui o programa. Deixa eu fazer uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. Se for possível responder, vamos Quando lá. é que começa a pagar? Depois da homologação. Certo. Pronto. Na hora que o Sport homologou, aí, O Sport já homologou. Agora, no em final do 28 ano. de outubro. E Sim. aí começou mas os pagamentos eles Começam são os em etapas. menorzinhos, né? Eles são em etapas. E eu confesso que eu não sei a regra, se o Sport atendeu essa regra, se esse era o plano, enfim. Mas já começou o pagamento da RJ. E detalhe, e não é todo mês, não. Você tem etapas. Ó, pagou agora, o próximo pagamento pode ser a 4 meses, mas o plano de pagamento escalonado, de pagamento da RJ, é justamente definir quanto vai ser e quando vai ser. Mas você não paga, até onde eu vi, você não paga antes da homologação. A do Sport demorou quase 11 meses para sair. Então, o Náutico, primeiro, quando você entra em RJ, não sei se a gente já falou tanto, mas se o cara não sabe, as dívidas, todas essas dívidas ficam congeladas. E aí, aquele bloqueiozinho do oficial da Justiça do Trabalho, aquilo não tem mais. Então, desde 13 de fevereiro de 23 que o Náutico não sofre com isso. E assim continuará até a homologação. O pagamento da última dívida, né? Não. Desde que não contraia a nova. Sim, exatamente. Porque não dá para ficar fazendo RJ que a vida inteira, né? Que é uma curiosidade que eu tenho. Será que daqui a 10 anos a gente está fazendo RJ 2.0 do Sport, do Náutico, do Santa Cruz? Não, estaremos. Lógico que estaremos, tá? Ou coisa pior. Não, veja, se fosse uma empresa, coisa pior é falir. Isso. Mas a gente sempre... Tu acha que vai ter um RJ 2.0? Eu acho que sim. Tá? Ou, se as crises continuarem, um dia a gente vai começar a ver a venda de patrimônio, né? Que é o último recurso aqui dos clubes do Recife. Ou prisão. Porra. Mas também tem as SAF chegando, as coisas podem mudar. Em uma hora alguém... Veja, em uma hora... Desculpa. Em alguma hora, alguém realmente responsável por parte disso nos clubes, assim, pode sim sofrer uma puniçãozinha também, né? Sem dúvida, Cássio. A outra pergunta é a seguinte: Santa Cruz, em quanto tempo você acha que chega nessa assembleia? Náutico e Sport. A RJ dos dois, ela passou pela aprovação sem estar condicionada a SAF. Sim. A do Santa está. A do Santa, ela, por exemplo, nessa semana a gente teve... É porque o Santa está atrelado a SAF, porque o Santa está virando SAF também. Assim. Teve o último estágio da parte política do Santa, que foi o resultado da Assembleia Geral Extraordinária de Sócios voltar para o Conselho. É porque ela foi do Conselho para a AGE e da AGE voltar para o Conselho e o Conselho ratificar. E aí a ratificou por unanimidade. E daí o executivo do clube envia para a Justiça para juntar do processo da recuperação judicial. Porque a partir de agora, se for aprovado, é outra coisa que vai pagar, né? Sim. Vai ser outro CNPJ claro. que vai pagar, vai assumir, não vai ser a Santa Associação, vai ser o Santa SAF que vai assumir. Então, o Santa, dentro desse processo, ele já vem fazendo a mediação extrajudicial que acelerou, o que indica que ele está captando os votos, é para isso que serve, né? Para a Assembleia Geral. Mas o Santa ainda, até onde eu vi, não tem a data da Assembleia Geral. Tá. Ele tá se armando para poder chegar lá. Para poder chegar com a condição de ter pelo menos 51% dos votos, né? É isso, tá? Esse é mais um programa produzido e que chegou até vocês pelo grupo 45 Minutos, tá? Eu sou Fred Figueiredo, para quem não conhece. Fiz mais um programa aqui ao lado de Cássio Zirpoli. A direção aqui do estúdio foi de João Trigueiro e a edição de Márcio Souza, tá? Se algum corte chegou até você desse vídeo, foi editado por Caio Cortes. Somos uma equipe e investimos alto para que nossos programas tenham cada vez mais qualidade, para que nossos programas tenham cada vez mais o cuidado, né, nos detalhes e que chegue como um produto não só de um conteúdo qualificado, como modéstia à parte eu acho que a gente consegue fazer, mas também com o melhor som possível, a melhor imagem, as informações extras. Às vezes a gente faz muito na correria, como foi esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui a gente não preparou horas antes. A gente estava numa noite de gravações. A aprovação saiu. A notícia veio, a gente fez... A gente, fez do outro, fez agora porque ele vai fazer. A gente fez rapidamente aqui.
E existem programas que a gente faz de forma mais elaborada, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque você pode ajudar diretamente o nosso projeto a seguir crescendo, a seguir podendo entregar esse tipo de conteúdo mais cuidadoso, tá? E mais focado na qualidade, sem clickbait, sem sensacionalismo, como sempre são as coisas aqui do 45 minutos. A forma mais prática, mais rápida, tá? E de maior peso para você individualmente fazer isso é assinar o nosso clube de membros, está disponível aqui embaixo desse vídeo. A gente ainda está começando, engateando nesse clube de membros, mas a gente vai apresentar detalhadamente as vantagens, os benefícios, os vídeos restritos. Tá? A gente está preparando um, um, um material, tá? Para divulgar quanto a isso. Estamos numa fase de pré-lançamento, mas você já pode garantir aqui e nos ajudar a ter um orçamento mais regular, a ter uma previsibilidade maior de receita, para que a gente possa também ter uma previsibilidade maior de investimento, tá? Nas qualificações, nas coberturas, em tudo que a gente projeta aí para as próximas temporadas. Tá? De toda forma, essa é uma das maneiras de ajudar o 45 minutos. Pô, você está com a grana apertada, ou você não quer, não gosta da gente o suficiente para ajudar financeiramente, porra, faz parte, né? O cara, porra, tem gente que assiste, acha legalzinho Mas, e tal. mas vamos pela lógica que você costuma dizer. Se o cara tá até aqui, porra. Não, o cara pode, pô, gostou do vídeo, O que mas tá não. até aqui eu acho que gosta. Um pouquinho. O cara gosta um pouquinho, mas se não gostar o suficiente para dizer, porra, vou dar 20 reais por mês aos caras, vamos um cacete. Beleza, tem bronca não. A gente vai continuar produzindo os vídeos Estamos aqui. do mesmo jeito, levando esse vídeo até vocês. E aí você, porra, pelo menos a curtida o cara pode dar, tá? A curtida depois. Mas tem isso. Tem um cara do Vitória, ele acha que eu não lembro, mas eu leio, o cara esculhambou a gente. Nunca mais. Cancelei a inscrição, nunca mais. Saiu um videozinho do Vitória, tava ali como se nada, comentando. Tô de olho, viu, meu irmão? Então, galera, deixa a curtida. Você chegou até aqui, deixa a curtida, tá? Se gostou do vídeo, pô, joga no link aí do teu grupo, dos teus amigos e amigas do Náutico, tá? Debate aqui no canal, debate no chat, segue o 45 Minutos, Podcast 45, @podcast 45 no Instagram, no Twitter, @NE45 Minutos, também nas duas redes, tá? E, obviamente, se inscreve aqui no canal, assina o canal, ativa as notificações, tudo isso é gratuito, é só você realmente gastar 20 segundinhos do seu tempo para fazer isso tudo. Para deixar a curtida é 1 segundo, para se inscrever no canal são 3 segundos, se você for fazer isso exatamente agora, tá? É isso. Recados dados, tá? Recados mais importantes dados. Diazinho foi forte de vídeo. Agradecer também aos nossos patrocinadores, tá? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet aqui do 45 Minutos há tantos e tantos anos, tá? Village Porto de Galinhas, código podcast 45, que vale para a Bet Nacional e para o Village, mas no Village ele dá 20% de desconto na menor tarifa do hotel. Como imagina aqui que eu estou falando dentro de um vídeo do Náutico para um público prioritariamente de Pernambuco, 50 minutinhos tu tá no Village, tá? E aí, meu velho, você transforma a sua vida. É como se você tivesse entrado no avião, viajado, ido para outra realidade. Você consegue fazer isso em 50 minutos, tá? E a melhor forma de você fazer isso são 2 dicas. Uma, procura com antecedência, vai no próprio motor de busca no site do Village. E aí você coloca o nosso código. Porque mesmo se você pegar uma tarifa promocional, o código podcast 45 dá 20% de desconto em cima dessa tarifa, tá? Montebello, você vai no Instagram, @loja Montebello, abriu 2 unidades no Recife, com a venda de produtos destinados à nossa qualidade de vida, tá? Saúde e qualidade de vida, recuperação vai desde muleta, cadeira de roda, tá? Coisas mais da recuperação de quem está precisando de uma recuperação, ou mesmo de uma nova condição, né, de vida que tem algumas limitações de movimento. Você tem toda essa parte, Cássio, mas você também tem a parte de quem está precisando de uma meia de compressão, que é o que eu até falei no programa recentemente. Eu e o Cássio deveria usar de tanto tempo que a gente está passando sentado aqui no estúdio, tá? João também. Temos que pedir Se levando um pouquinho. 3 pares aí de meias de compressão aqui para o estúdio. Celso aparece pouco, dá para ficar sem a meia de compressão, tá? Mas Celso, por exemplo, Cássio, Tá na 10. tá na 10, tá na transformação aí. Bora A ver. 10, saúde esportiva, um conglomerado, né, de opções de saúde esportiva dentro de um único lugar. Também peço para que vocês entrem no Instagram, é melhor do que eu ficar falando aqui, tá? Na próxima temporada eu prometo que a gente vai ter imagens e vai ser um anúncio mais qualificado chegando até vocês. Estamos numa transição de formatos, Alô, Rodrigo, por isso. né? Alô, Rodrigo Carvalho, tá? Estamos numa transição de formato aqui, por isso a gente tá um pouquinho, tá, no improviso
nesses anúncios aqui na reta final. Água mineral Indaiá aí, meu amigo, todo mundo já conhece. É só seguir a água mais vendida, a água mais consumida. É só seguir, sem inventar, porque água mineral ninguém vai inventar, né, Cássio? Aqui em Pernambuco, distribuído pela Da Fonte Distribuidora, água mineral Indaiá, do grupo Minalba, tá? Grande abraço a Ciro aí, que deu esse apoio mais uma vez ao nosso projeto, né? Junto com o estádio, né, onde a gente realiza nossos experience. Aqui atrás dessa parede tem um freezer da Indaiá, tá? Que nos ajuda aqui a seguir no dia a dia, né? Com todos os produtos da Indaiá e também outros que a gente vai colocando ali atrás do freezer, aquela velha coquinha zero agora, né, Cássio? Zero. Gelada, necessária em alguns momentos, tá? Galera, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.